ela já foi professora nas redes estaduais em Dourados e Itaporã. E hoje é uma empresária. Ela é proprietária do Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe. Eu estou falando, posso dizer assim, da minha amiga Roseles Binfeld. Se eu não falei o nome certo, depois ela vai pronunciar. Balacho. Toda essa educação com muita excelência, na verdade. Por Opa. quê? Porque, assim, a minha mãe, eu lembro, assim, muito detalhes dela trazendo todos aqueles livros para casa para corrigir. E eu sou apaixonada pela parte de psicomotricidade, porque uma criança bem estimulada, ela tem uma autoestima bem elevada, então ela vai ser alfabetizada com muito mais rapidez do que uma criança que não tem essa parte, essa cultura de lá, ela é muito rica e ela permanece até hoje. A biologia, ela, desde o magistério, as ciências, ela já vinha na minha vida, né? É muito linda a história, sabe, Lourdes? Porque eu, eu tive um filho, né? Meu primeiro filho, e, e eu sempre quis, assim, proporcionar algo diferenciado. Então, assim, Lourdes, a gente começou com 12 alunos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Estruziati. Eu estou chegando até você porque eu tenho um patrocinador oficial, Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E toda semana nós trazemos um convidado, uma convidada, aonde vai falar seu projeto de vida, da onde veio, está, e sempre nós dizemos, vai te inspirar. Então, neste momento, nós estamos entrando no quadro Vozes de Sabedoria. E hoje nós trouxemos uma convidada. Olha, eu vou passar a falar para você. Pequena parte do currículo dela. Pequeno. Ela é, se é ela, você já sabe, é uma mulher. Ela é formada em biologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem mestrado na área. Olha aí, dá para você ver que é uma mulher bem intelectual. Também ela já foi professora nas redes estaduais em Dourados e Itaporã. Tá vendo? A mulher trabalha. E tem mais. É de Itaporã, mora em Itaporã, Mato Grosso do Sul, é mãe de 2 filhos, já foi coordenadora pedagógica da APAE. Olha que lindo! Aqui em Itaporã, Mato Grosso do Sul. E hoje é uma empresária. Uma empresária, ela é, agora você vai saber de quem que eu estou falando. Ela é proprietária do Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe. Acho que depois dessa apresentação você sabe de quem eu estou falando, não é mesmo? Eu estou falando, posso dizer assim, da minha amiga Roseles Binfeld. Se eu não falei o nome certo, depois ela vai pronunciar. Balacho. Roseles, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Hora Mais com Lourdes Estruziati. Desde já, meu muito obrigada pelo seu sim. Obrigado, Lourdes. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz desde o momento que você me convidou, né, para estar aqui. E é uma honra poder contar um pouquinho da minha história, né, dentro do Hora Mais. Ah, isso é bom. E, Roseles, nós que ficamos muito felizes da sua vinda aqui, do seu sim. E sempre as pessoas que nós trazemos aqui, a gente gosta de dar um mimo para a pessoa, porque paga o seu tempo, vem aqui, e o mimo está na sua frente. É essa Obrigada. caneca aí, ó. Muito obrigada. Muito obrigada. Que bom. E essa caneca é do nosso colaborador Ups
caneca. Você quer dar um presente personalizado, procure a Up Canecas, que fica em dourados, materiais em acrílico, tudo para você dizer como é que você quer personalizar o presente para o seu ente querido aí. Mas eh, começamos agora, Roseles, é um bate-papo, sabe? Mas eu quero ainda falar um pouquinho mais da Roseles. Ela nasceu em Palotina, filha de Enir Maria, também professora. E desde cedo a Roseles esteve imersa num lar onde a educação, o ambiente escolar. E essa origem foi moldando a sua vocação. Roseles, eu pergunto para você. Você cresceu em uma casa onde a educação era a parte assim do cotidiano, pelo que eu vi no seu currículo. E como que foi essa convivência com sua mãe professora e o que mais te marcou nesse ambiente familiar? Bom, Lourdes, eu nasci realmente, né, numa casa de educação mesmo. Minha mãe sempre muito rígida, é, levando toda essa educação com muita excelência, na verdade. Por Opa! quê? Porque, assim, a minha mãe, eu lembro, assim, muito detalhes dela trazendo todos aqueles livros para casa para corrigir. Naquela época, a gente levava todos os cadernos para casa, né? Então, assim, tinha um carinho, uma atenção. Ela sempre foi uma professora que sempre preparou a aula com muito entusiasmo. Eu tenho muito orgulho do trabalho dela. E com o decorrer dos anos, né, ela levava a gente para a escola. Então, eu, desde muito cedo, eu fui monitora dela, assim. Olha que lindo! Porque a minha mãe deu aula na educação infantil e Sim. naquela época não tinha monitoria. Então, ela me levava no período oposto das minhas aulas, eu ia à escola com ela. E desde pequenininha sentava no chão, a minha mãe cantava com aquelas crianças de educação infantil, fazia toda a parte de psicomotricidade, que é encantadora, né? Sim. É uma coisa assim que eu sou apaixonada pela parte de psicomotricidade, porque uma criança bem estimulada, ela tem uma autoestima bem elevada, então ela vai ser alfabetizada com muito mais rapidez do que uma criança que não tem essa parte, né? Então, assim, eu cresci dentro desse amor, dessa Desse ambiente. dedicação e dentro desse ambiente. E, assim, ela é um exemplo para mim. Nossa, você que está nos acompanhando, olha que interessante. A mãe ali levando, né, por todo aquele meio escolar. E, Roseli, e quando você percebeu que você queria seguir o mesmo caminho, vamos dizer assim, da sua mãe e dedicar sua vida para a educação? Quando que você foi percebendo isso? Então, Lourdes, na verdade, eu até falava que não ia seguir, né? Olha, Porque, assim, a gente vê a luta que é a educação, né? Então, sim, eu falava, ai, mãe, é muito desgastante. Mas o amor da minha mãe, o amor dos professores naquela época era muito grande pela educação. sim, A sim, gente realmente via o brilho, a atenção, o carinho, aquelas atividades diferenciadas, sim. um reconhecimento existia muito, né, Lourdes? Tinha, era uma educação. E O aí professor era uma autoridade, né? o professor era realmente uma autoridade. Então, assim, você via aquilo como um exemplo, né? Sim, Então, realmente o professor era visto como um exemplo. é. E o que aconteceu? Eu fui fazer um magistério. Ah, o segundo grau que era o No magistério. segundo grau, que era o magistério. E no magistério, eu já fiz muitos estágios. E Ah, como eu já tinha essa vivência com a minha mãe, aí foi só aprimorar. só aprimorar e um pouco de exigência dela também, porque Olha, ela olhava todas as minhas pastas de estágio. olha, você tinha uma supervisora em casa. Tinha, era incrível, assim, e ela corrigia mesmo, ela era assim, falava assim, Rosélis, a gente sempre tem que dar o melhor. Isso é lindo. Isso é muito lindo. E é maravilhoso. Você que está nos acompanhando, você pai, você mãe, olha aí. Você é o exemplo, você está ali como um parâmetro para o seu filho. Mas, Roseli, o que a cidade, né? Eu falei de Palotina, que você nasce, que representa para você
Hoje você olhando um pouquinho para trás e vendo tudo que você construiu até agora, que vem de lá? Então, na verdade eu nasci em Palotina, mas a minha cidade de origem é Maripá, que é uma cidade menor, né, do que Sim. Palotina. Na época, Maripá não tinha um hospital, então minha mãe me teve em Palotina. Ah, tá, mas É, uma criação mas a foi minha toda. criação foi toda em Maripá. Ah, Maripá é sim, uma cidade pequena, mas de origem alemã, né? A maioria. sim, Então é uma cidade assim que traz uma tradição muito forte. muito forte, um, é, A gente pode uma dizer, educação muito rígida. e você falando isso aí, eu me recordo que eu estive em Joinville e uma área assim tinha a questão das tradições alemãs. E é bonito, porque quem tem carrega isso aí. Carrega. Lourdes, tanto que eu carreguei o chimarrão, né? Até É, hoje eu trouxe para cá. isso. Então, assim, toda essa cultura de lá, ela é muito rica e ela permanece até hoje. Então, o que traz, assim, uma simplicidade muito grande, né? Porém firme. Porém firme. E é É, onde a educação, ela é muito vista até hoje, né, Lourdes? Como que eu posso te falar, assim, como sendo o principal, assim, na vida de uma pessoa, do um ensinamento, eu vejo que às vezes, que é de tradição alemã, valoriza bastante, não é? Essa questão. E você trouxe isso para a sua realidade. Eu trouxe toda essa vivência de lá, esse carinho de lá, esse assim, Essa firmeza, essa firmeza, nessa rigidez que nessa, hoje, assim, hoje eu já quebrei muito aqui em Itaporã, Lourdes, sim. porque a cidade de Itaporã, ela é uma cidade em Dourados, né, que eu cheguei em Dourados, na verdade, depois que eu vim para Itaporã, quando eu casei. Então, é uma cidade que acolhe mais, são as pessoas mais Sim, acolhedoras, assim, mais né? afetivas de Mais afetivo, abraçar. abraçar. Eu aprendi a abraçar aqui, Lourdes. Olha É que assim, lindo. é uma coisa assim que eu não tinha, o abraço foi dentro da igreja, né? É ali meio Nos cursos. cerimonialista, assim, Isso. né? Então lá assim, é um pouco mais afastado, a gente Aham, tem um pouco isso, aham. né? E aqui eu aprendi esse carinho do abraço. Ai, que lindo. Ô, Rosélis, a sua formação, a gente viu, é extensa, né? Eu dei uma pesquisada lá, viu? Você tem feito o magistério, depois a licenciatura em ciências biológicas, depois você fez mestrado em entomologia. É, Ah, sabia que eu não tinha nunca prestado atenção nesse termo, fui dar uma olhada, é né? a área de insetos. Pós-graduação em educação especial e participação ativa em eventos científicos, né? Então, eu quero te perguntar, diante dessa realidade, sua trajetória acadêmica, eu achei assim, olha, você que está nos seguindo, admirável. A mulher estuda, isso é importante, vale destacar. E eu te pergunto, como a formação em ciências biológicas influenciou sua prática pedagógica na educação infantil? É uma curiosidade. Então, na verdade, a biologia, ela, desde o magistério, as ciências, ela já vinha na minha vida, né? Então, por Olha, quê? Porque no magistério, lá em Maripá, a gente trabalhava com orquídeas. olha, Existe o plantio de orquídeas na cidade. Então, a gente fazia esse trabalho. Nós, jovens, né, naquela época, a gente realizava esse trabalho dentro da cidade, que era um trabalho muito lindo das orquídeas, para deixar a cidade bonita. bonita, embelezada. Então, é um meio de a gente conseguir fortalecer o município, porque através da orquídea o município foi bem visto lá. Sim, Então, aí veio esse trabalho. E aí, como eu gostava muito desse manual, que eu até gosto hoje, sim. eu falei, vou fazer biologia, porque a biologia vai ter contato com a terra, vai ter o contato com as plantas, vai ter, né? E realmente foi isso que aconteceu. E eu fiz a biologia aqui no Mato Grosso do Sul, né, em Dourados. Eu vim para cá com 18 anos fazer a biologia. E naquela época também eu
assim, me encantei pela biologia, porque eu logo Já depois tinha ali dentro do seu íntimo ali já esse gostinho. é assim, a biologia ela é muito prática, né? Então ela leva muito a laboratórios, né? Ah, E aí desde então eu sempre fiquei dentro dos laboratórios, dentro da área biológica, e aí depois foi uma continuação. Eu terminei em biologia e eu já ingressei no mestrado. Foi uma coisa assim, né? E até eu brinco com meu esposo, eu falo para ele assim, olha, se não tivesse sido mestrado, a gente não não teria tem casado. e Mas olha que lindo. foi isso, porque na verdade o mestrado, ele que nos, né, que nos aproximou assim em si, porque eu falei para ele, olha, se eu passar no mestrado, eu vou ficar em Dourados. Se eu não passar, eu vou Vou acabar voltando para o voltando. Paraná. E É, aí eu acabei passando no mestrado e a gente acabou casando naquela oportunidade. naquela E oportunidade. olha o mestrado em que ela fez, você já vai entender. Então, eu te pergunto, o que te motivou, né? Você já está praticamente falando, buscar o mestrado em entomologia, né? E como esse conhecimento que você adquiriu dentro do mestrado vai conversar hoje na sua prática, né? Como proprietária de uma escola infantil. Ajuda? Ajuda. Na verdade, assim, todo mestrado é um desafio, né, Lourdes? Porque o mestrado, ele é algo assim que você tem que se dedicar o Ao máximo máximo. para que você realmente cumpra todas as obrigações dentro do mestrado. E o meu mestrado, na verdade, foi uma continuação da biologia, porque eu terminei a biologia, apresentei a minha graduação e posteriormente eu fiz o mestrado ocupando os mesmos dados, Sim. né? E aí o mestrado, assim, ele hoje eu vejo assim que hoje ele parte mais para a área assim empresarial, Lourdes, porque Ah, assim foi um sim. desafio naquela época Né? e que é um Que desafio que eu tenho hoje, hoje né? Mas naquela época eu fiz o mestrado porque eu estava também dentro da universidade, onde eu dei práticas de ensino de ciências, né? Que eu sempre dei trabalhando ali, lembra sempre lá na da área, mãe, né? sempre na área de educação, por quê? Porque assim, a prática, o fazer, sabe, Lourdes, isso que me motiva, Que lindo. né? Então eu gosto assim de realmente colocar a mão na massa e realmente ensinar, na verdade, sabe? Então assim, eu trago isso dentro de mim, que É, é uma coisa assim que mostrar que o outro tem de melhor, porque certo. todas as pessoas têm algo a agregar, né? Que Então, lindo. eu vejo que a prática é isso, é você mostrar ao outro o que ele tem de melhor. Você tem um mestrado em entomologia. Fala para nós um pouquinho, que é de repente um que está nos seguindo, fala, gente, o que que é isso, né? Fala para nós um pouquinho o que que é. Entomologia eu trabalhei na área de solos, né? Na verdade, foi a parte de biodegradáveis, onde eu trabalhei só os colêmbulas, né? Sim. O que é os colêmbulas? São insetos do solo que dizem se o solo é ou não fértil. Ah, Então, sim. assim, se é ou não, se você pode ou não explorar aquele ambiente. Então, a gente fazia Olha, coletas e a gente separava aquele material, porque eles são micro-organismos, então sim. a gente separava aquele material e aí depois analisava quais são os tipos de colêmbula, porque dependendo do tipo de colêmbula, é o tipo de solo que você tem. Se é um solo melhor, daí você vai ter um tipo de colêmbula, se você é um solo, né, mais forte. E aí a gente analisou de Dourados, Campo Grande, e Campo Grande a gente fez a volta por Itaporã. A Nossa, gente tinha 12 pontos de coleta na época, nossa. onde iria passar o gasoduto. Nossa, É. olha aí, você não disse que ela estuda? Por que que eu estou forçando a dizer, de repetir? Porque a gente traz pessoas que inspiram. Com certeza vai também. O, o Roseles, a pós-graduação, né, uma educação especial, mostra que você tem um olhar sensível para a inclusão. Ela tem mestrado, ela tem especialização nessa área de educação especial. Como que você enxerga os avanços, né? E também os desafios É, da educação inclusiva hoje? Lourdes, a educação inclusiva hoje, ela tem um papel importantíssimo dentro da escola, né?
porque a gente precisa realmente inserir esses alunos, mas inserir não só como uma inclusão que eles falam, né? Só estar naquele Só local. estar naquele local, e sim Entendi. deixar o aluno realmente participar, brincar, interagir, mostrar o que ele tem de melhor, realmente. Sim. Porque hoje o papel da educação inclusiva não é o aluno estar dentro da sala de aula engessado. Eu não vejo a educação inclusiva Olha, como algo engessado. essa frase né? aí, esse pensamento é importante. Porque às vezes coloca ali na sala e fica ali. E fica por falar assim, vamos incluir esse aluno, mas o incluir o aluno é o aluno realmente brincar, é o aluno realmente interagir junto com os colegas, é ele também expor as suas ideias, né? Da forma dele, respeitando os limites dele, respeitando, porque a gente hoje tem uma diversidade muito grande de espectros, né? Sim. Então, assim, respeitando cada limite de cada criança. Eu acredito nisso, Lourdes, que a inclusão ela tem que ser feita, mas a gente tem que respeitar os limites de cada criança. Nossa, que lindo isso aí, é muito importante. E eu vi também, Rosélis, que você atuou em todos os níveis de ensino. Você participou de projetos sociais, você coordenou ações inclusivas na PAI. Então, eu vejo que sua carreira é marcada por um compromisso social de transformar a sociedade aonde você está. Então, eu te pergunto, você já atuou com crianças, jovens e adultos em diversos contextos. Qual dessas experiências que mais te desafiou e por quê? Com adulto, com criança, com excepcionais? Olha, Lourdes, quando eu cheguei em Dourados e eu participei de um projeto chamado Agente Jovem, foi um projeto que eu era muito jovem na época também, então foi um projeto bem desafiador para mim, assim, na época. E aí, o que a gente fazia nesse projeto? Esses jovens, eles eram vulneráveis, então eram jovens que realmente precisavam de ajuda. A gente trabalhava todas as habilidades que o jovem não sabia que ele tinha, através de dinâmicas, né? Através de horta, através de plantas medicinais, de um horto de plantas medicinais. Então, a gente fazia um trabalho com esses jovens. E esses jovens eram resgatados das drogas. Assim, e esse projeto, na verdade, Lourdes, ele foi um projeto que mais marcou a minha vida. Por quê? Porque eu ia sozinha. Nossa! Eu enfrentava Dourados, assim, num trajeto bem longo, eu ia sozinha, e eu voltava à noite, sozinha. E eu tinha muito medo, porque eu falava assim, meu Deus, né? O que eles podem fazer comigo na volta? Verdade. Mas eu criei um respeito tão grande com esses jovens, Lourdes, que foi encantador, assim. E quando eu encontrei, depois de uns 3, 4 anos, que eu encontrei esses jovens no mercado de trabalho, e falaram assim, Pro, você não lembra da gente? E assim, foi um orgulho muito grande saber que a gente tem como realmente resgatar esses jovens, né? E basta ter alguém que queira se dedicar, não é, Rosélia? E tem uma sensibilidade, sabe, Sim. Lourdes? Uma paciência, uma sensibilidade, um carinho que às vezes ele não teve em casa, não teve. né? Um pequeno afeto, um pequeno olhar diferente para aquele jovem. E foi isso que aconteceu, assim. Então foi uma das coisas que mais marcou minha vida. Mas uma das coisas também que marcou foi a PAI. A PAI? E eu até tinha te perguntar, né? Como que foi trabalhar na PAI, lidar com a educação especial na prática, né? Há alguma história que te marcou profundamente? A PAI foi uma experiência, assim, diferenciada também, porque o que aconteceu? Quando eu cheguei em Itaporã, que daí eu já estava casada, eu estava dando aula no estado e estava na faculdade também, lecionando na faculdade, por prática de ensino. E aí houve essa proposta de trabalhar na APAI como coordenadora. E aí, sim, na época, algo muito novo. Por quê? Sim. Porque não, a direção fazia parte da coordenação também, né? Então, era algo muito novo dentro... Você estava entrando ali naquele meio. E aí foi, assim... Para mim foi assim encantador. Por quê? Primeiro, que é um olhar diferenciado que você tem que ter com essas crianças e com os professores, né? Porque você descobrir cada habilidade de cada criança, você olhar para ela e falar assim, não, ele é capaz.
Se a gente montar tal projeto, vai dar certo e eles vão conseguir. Então, foi projetinhos, a gente adaptando materiais, trazendo, né, a terapeuta ocupacional que a gente trouxe na época, também foi algo assim encantador, porque ela fez várias adaptações lá dentro. Vendo cada um, porque ali tem uma função muito importante, cada profissional que ali se encontra. É verdade, Né? ali, né? E você, como coordenadora, você tinha que ter um olhar amplo, né? Para cada profissional, para cada realidade. Não E foi... aí Eu onde, acredito que não foi fácil isso aí, não. aí onde despertou, né, Lourdes? Eu falei, É, meu Deus, eu acho que eu posso. posso ter algo para mim. Você tocou no assunto do projeto Agente Jovem, né? Então, você acredita que a educação é uma ferramenta que pode transformar a sociedade e transformar o ser humano? Sim, a educação é algo transformador, né, Lourdes? Ela é mais do que isso, eu acredito, Sim, porque se a gente olhar desde um berçário, a gente olhar cada detalhe que tem cada pessoa, você vai chegar num ensino médio, por exemplo, com um médico, sim, né? Porque a gente verdade. fala assim, a educação infantil ela não é importante. Não, a educação infantil é a parte mais importante da educação, porque é onde a brincadeira, os jogos, o interagir, a psicomotricidade, né? A valorização mesmo de como eu sou, como que eu sou, que criança que eu sou, né? E aí essa criança interior, ela vai fazer você de um profissional diferente, porque eu falo que é quando a gente encontra a criança interior que existe dentro, né? Dentro da gente? Aí é onde a gente se encontra profissionalmente. Sim. Porque eu vejo, e os espelhos que eu tive, Lourdes, foi de pessoas assim que sempre olharam a educação com um cuidado, com um educar diferenciado, com algo assim de realmente um estímulo. Você é capaz, Nossa. né? Isso é bonito de ouvir. Ah, você que está nos acompanhando, eu quero dizer, você está gostando do nosso bate-papo? Dê um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E tem aqueles que são nossos parceiros que acreditam nesse projeto. E eu quero agradecer agora Móveis Plaza, tudo para o seu lar. A Ideal Materiais para Construção também. A Farmácia Econômica Popular de Itaporã. R1 Modas também, nosso parceiro. E a Progeporã, tudo aí para o seu agronegócio. Ô, Roseles, eu estava olhando que em 2007 a Roseles fundou o Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, que completa 18 anos agora, né, de 2025. E essa escola, o Pequeno Príncipe, ao meu ver e ao ver da sociedade aqui em Itaporã, é uma referência nacional, que ao nosso ver também é um fruto de dedicação e de uma visão bem apurada. Nosso patrocinador Móveis Plaza, ele faz uma pergunta para você. Fundar uma escola é um ato de coragem e visão. O que te motivou a dar esse passo e criar o Pequeno Príncipe? É muito linda a história, sabe, Lourdes? Porque eu, eu tive um filho, né? Meu primeiro filho, e, e eu sempre quis, assim, proporcionar algo diferenciado para o meu filho. Mas aí, pensando dentro da PAI, por que não proporcionar algo diferenciado para todas as crianças? Olha aí. Aí foi onde um dia eu sentei em casa e falei, vou escrever um projeto. Aí comecei com o projeto e existe um projeto do Senar escrito Comece Certo. Sim. Esse projeto, Lourdes, ele é um projeto bem extenso, assim, durante 10, tipo assim, ele te dá uma referência, quanto tempo você vai ter um retorno, por exemplo, da escola. Chegando em casa, eu falei, bom, 10 anos.
Eu Olha. teria que trabalhar 10 anos Para você ver os frutos. para eu ver os frutos, para eu ter os frutos. Sim. E foi muito, assim, desafiador, Lourdes, porque eu tive que largar muitas coisas, assim, dentro do financeiro mesmo, mas que depois foi tão leve durante todo o processo que foi acontecendo, sabe? Uhum. Então, assim, eu tive o João, daí do João eu tive esse sonho de ter algo diferente. Sim. E aí é onde eu acabei montando o Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe. Depois de um tempo, como a escola cresceu, né, teve uma repercussão, porque daí os pais não queriam tirar da educação infantil, aí a escola passou a ser Centro de Educação Pequeno Príncipe. Eu tirei o infantil. Tá. Quando eu coloquei o fundamental, aí a gente retirou o infantil. Certo. Né? Quer dizer, o infantil continuou? Não, ele foi retirado. Foi retirado e você começa para frente ali. Aí teve o Fundamental 2. E dentro desse período, Rodrigo, quais foram os maiores desafios enfrentados nesses 18 anos, né, que vai completar agora, né? Então, assim, Lourdes, a gente começou com 12 alunos. 12 alunos, olha aí. A gente começou com 12 alunos, e desses 12 alunos a escola foi crescendo, é o que eu sempre te expliquei. Trabalhando com muito amor, acolhimento, muito carinho, levando sempre uma bagagem diferenciada para aqueles alunos, né? Uhum. Então, a gente tinha isso dentro da escola. E um espaço, sabe? Onde a gente conseguia proporcionar esses projetos diferenciados. A gente tinha uma areia, a gente tem um espaço verde dentro da escola. E aí isso proporcionou cada ano, e isso foi aumentando. E as pessoas foram gostando da escola, e isso foi proporcionando, e a gente foi crescendo. E aí depois abrimos o Fundamental 2, né? Uhum. Que daí o Fundamental, hoje ele está até o primeiro ano, depois do primeiro ao quinto, depois do quinto ao nono, que a gente fala Fundamental 2. Certo. Na verdade, hoje é um Fundamental só, né? Uhum. A gente não separa mais Fundamental 1 e 2, é um Fundamental só. Certo. A educação infantil e fundamental. Hoje a gente tem até o 9º ano a escola. Sim. Eu sou testemunha disso, tem uma sobrinha minha que está lá desde o infantil, né? A Heloísa, né? Então a gente fica feliz de saber. Ô, Rosélis, o que você considera assim como o maior legado que sua escola deixa para a comunidade de Itaporã e também para a educação brasileira? Que um dia seu filho ou você jamais lá vai falar, puxa, olha, deixei isso aqui. Lourdes, eu vejo assim que todos os alunos que saem do Pequeno Príncipe, que vão para outras escolas, eles falam assim, Tia Rosélis, aqui existe um acolhimento, aqui existe um amor, aqui existe um olhar diferente para a gente. E é isso que eu vejo, Lourdes, porque em cada serzinho que está ali, né? Cada aluninho que está ali é visto de uma forma individualizada. A gente tem que ver o indivíduo de uma forma individualizada. Entendi. Né? E olhar isso que vai levar, isso que vai dar que vai abrir o futuro dessa pessoa. Né? Uhum. E voltando só um pouquinho para falar dos desafios, Lourdes, Sim. foi assim, os desafios dentro da escola foram assim, por exemplo, a gente teve o Covid, né? Verdade. A gente teve a pandemia. Na pandemia a gente se reestruturou, porque na pandemia houve toda essa parte tecnológica que hoje a gente às vezes não está preparado para tudo isso. Sim. Né? Porque como eu sou muito da prática, a tecnologia ela me deixa um pouco. Porque né? tem que ter paciência. Tem que ter paciência para ficar aqui, né? E aí, então, assim, essa parte foi um pouco desafiadora. E a gente teve uma perca também grande de alunos nessa época, porque a educação infantil ficou toda em casa. Verdade. Mas a escola, ela se sobressaiu nessa época. Foi uma época, assim, que a gente, a nível nacional, a gente teve 2 projetos do Sistema Poliedro. Então, a gente, depois da pandemia, Lourdes, a gente
a escola foi vista a nível nacional, Olha que coisa com linda. projetos. A gente fez uma minissérie. Olha, Na pandemia, nós fizemos uma minissérie para que os pais ficassem envolvidos com a escola. Porque eu vejo assim que a gente tem que trazer a família para dentro da escola. também concordo plenamente, né? E aí, quando você traz a família para dentro da escola, você ganha o aluno, porque o aluno ele cresce ali, sabe? Você parece que você tem um acolhimento diferenciado. E aí foi isso que aconteceu. Aí depois a gente ganhou esse prêmio a nível nacional, ficamos em primeiro lugar. Nossa, parabéns, É. olha aí. Depois- Melhor, não, pode parar aí. Você está vendo quando a gente traz. Olha, eu particularmente eu não sabia desse detalhe, não, dessa conquista para o nosso município. Isso é maravilhoso. Por isso que eu falei que ia te inspirar. Depois você pode estar nas redes procurando esse projeto aí. Eu vou fazer isso para eu entender também. Que lindo, Roseli. Aí Olha. depois desse projeto, nós tivemos outros projetos. Agora, nós ganhamos já 4 anos. Sim. Já. E agora a gente está concorrendo novamente com 2 projetos. Nossa. Um de sustentabilidade, que é a minha Da área que tua eu área. gosto, né? Aham. Que as crianças confeccionaram sabão na escola, eles fizeram papel reciclado. Então, esses projetos práticos, Lourdes, que leva para a vida, é o que eu falo que deve voltar dentro da escola. Nossa. E aí a gente também ganhou, está concorrendo agora, porque a gente já foi classificado como Já os uma 3 conquista. melhores. Como os 3 melhores. E aí, nós, na educação infantil, foi um projeto do circo, que tem o Trombeta, que era um circo antigo aqui de Itaporã. Sim, Não sei se sim, você lembra, não era da minha lembro. época, que não, Não, né? você não lembra. Inclusive, o filho dele hoje é um dos companheiros nossos do Rotary, que trabalhou no Banco do Brasil, né? Agora está na administração pública, né? Que lindo. E nós temos que divulgar, ó, a Hora Mais está aqui, a hora que ganhar. Aliás, já ganhou, está entre os 3 finalistas. Já. Agora é só saber se é primeiro, segundo ou terceiro. E aí foi um projeto muito lindo que a gente executou o ano passado. A gente começou. O projeto do circo é um projeto que sempre acontece dentro da escola. Por quê? Porque dentro do projeto do circo, Lourdes, a gente trabalha toda a parte psicomotora das crianças e toda a parte artística da criança. Então, aquela criança tímida, ela consegue se desenvolver. Aquela criança, a parte motora da criança, porque uma criança que ela tem a parte motora desenvolvida e ela tem uma autoestima elevada, ela é alfabetizada naturalmente. O processo de alfabetização, ele ocorre natural, você não precisa forçar esse processo. É uma coisa assim que acontece, é um pulo, vira uma chavinha. Nossa! É muito encantador, e isso que eu sou encantada, Luísa. Imagina. E eu estava aqui pensando, ouvindo você falar, Roselis, quando você fez o seu mestrado, né, no termo, como que é? Entomologia. Que você rodou, eu estava perguntando como que traria isso para a educação. Você me responde, toda hora que eu estou ouvindo a sua resposta, está respondendo. Você olhava lá a terra, né, os detalhes, né? E agora você acaba de dizer, né, que nesse projeto aí do circo, que aquela criança que está, às vezes, ali mais acanhadinha, né, vai... Olha, estava dentro do seu íntimo. Isso aí vai trazendo, né? E agora você falou no que você está, né? E para o futuro, Roselis, quais são os seus sonhos, seus planos para os próximos anos, para a educação, me referindo ao Pequeno Príncipe de um modo geral? Então, Lourdes, eu acredito que a gente tem que valorizar a educação, né? A educação ela tem se perdido um pouco. Eu falo assim, a valorização do próprio profissional. Isso. Né? Eu acredito que a gente perdeu-se um pouco, mas eu acredito muito na educação. Eu acredito assim que a gente tem que voltar a ter uma educação que leve o aluno a pensar, que leve o aluno a ser crítico, que leve o aluno a entender o seu interior, Sim. Né? Para que tenha um propósito de vida, para que esse aluno busque algo que ele realmente seja aceito, né? Que realmente ele seja
um cidadão, né, que vá ser útil para a sociedade, que eu penso, né? Do jeito que você está falando, porque às vezes a turma acha que estudar ali, aprender e não interagir com o mundo pelos seus projetos, aí faz com que interaja, né, com as outras realidades, não é? Eu acredito que a gente tem que voltar a ter um olhar diferenciado para a educação, principalmente com amor, Isso. né? É, E eu acredito que a afetividade, que a né? afetividade ela transforma muito. Ela Sim, transforma vidas, né, Lourdes? sim, Porque sim. eu vejo pela minha criação, né? Como eu fui criada muito rígida e depois você aprende o abraçar, como que um Como que ele abraço cura, isso, né? como que faz Como diferença? que faz diferença você ser bem acolhida, né? Você ser aceita. Então, assim, isso que faz a diferença dentro da educação. E Nossa, aí entra a inclusão, né? Porque a aham, aceitação da inclusão entra isso. dentro da Da escola, do plano que você está e vai eu falo que vai abrindo, né, a essas coisas aqui. Ô Roseles, olha, um bate-papo, né, depois desse bate-papo que foi enriquecedor para mim, aprendi muita coisa. Ficamos sabendo, né, pessoal, de uma nós ficamos nos projetos, que já ganhou em primeiro lugar, a gente nem sabia, aqui dentro da nossa cidade, né? A sua história pessoal, falando da sua mãe, de uma rigidez, porém levando para o bom caminho, porque muitas vezes tem a rigidez que afasta, né? No teu caso, foi mostrando um sim, caminho, né? E também a sua história enquanto empresarial, começar com 12 alunos, gente, eu sou educadora, tem que ter muita coragem. Eu imagino que você deve ter inspirado muitas pessoas que estão nos acompanhando. E agora, o Hora Mais com Lourdes Estruziati, quer que você deixe uma mensagem, né, para o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo até agora. Pode ser geral, pode ser para os pais dos seus alunos, para os seus alunos. Qual é a mensagem da Rosé? Lourdes, eu acho que a gente continua com excelência, né, tendo um olhar diferenciado para a educação, valorizando cada detalhe, cada indivíduo de uma forma individualizada, proporcionando um aprendizado lúdico, diferenciado, em que o aluno ele se encontra como protagonista da história, sendo uma educação ativa, uma educação que busca o que a gente tem de melhor. Que lindo. E olha aí, viu o nosso bate-papo, como foi bom? Então, eu quero dizer para você que nos acompanhou, dê um like, se inscreva no nosso canal, e dizer também, o nosso parceiro, sempre aqui, Móveis Plaza, que tudo para o lar, a gente também agradece. E agradecer, Rosélis, você de coração, mais uma vez, por ter dado sim, e deixar já um convite feito, a hora que tiver os projetos, venha divulgar para nós, para mostrar o que de bom tem na sua escola, né? Nossa escola aqui no município, que eu acredito que sempre vai estar enriquecendo. Mais uma vez, meu muito obrigada. Obrigada a você, Lourdes. E você que nos acompanhou até agora, eu agradeço de coração e espero você no próximo episódio, porque eu sei que vai te inspirar como esse te inspirou. Tchau, tchau. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. Ela, vou falar o nome daqui a pouco. Ela é uma doutora e hoje, atualmente, olha, bem uma redundância, mas falando, ela é diretora técnica de um hospital com mais de 10 anos de experiência em gestão técnica e administrativa em instituições de saúde em São Paulo. Então, é com grande prazer que vamos receber
bater um papo, uma conversa informativa com a doutora Fernanda. Que já é tradicional do hospital e agora num novo formato, vamos dizer aí, misto, né? Agregando aí tanto particular e convênios, que já era tradicional do hospital, como agregando também os serviços SUS, que vai beneficiar muito, acredito eu, a população. Inicialmente, a nossa prioridade ali é, de fato, o parque tecnológico do hospital. O que nós fizemos de diferente no hospital nesse momento é que nós agregamos profissionais. O laboratório, a gente já fez uma reorganização e já trouxemos equipamentos. Tá? Então, o laboratório ele já está todo modernizado. Então, a gente está fazendo todo um trabalho de levantamento dessas cidades ao entorno, das necessidades e dores dessa cidade. Né? O que falta? A pediatria já iniciou o processo. Agora, a gente evolui também para a medicina intensiva pediátrica. Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Ideal Materiais para Construção. Farmácia Econômica Popular. Progeporan. Up Canecas, presentes personalizados. E R1 Modas.